Ah, beleza. Deixa eu desse lado mesmo. Tá no ao vivo, né, filho? Atualizar a página aqui, né? Ao vivo e não listado, né? Ao vivo. Não listado é. Tá, já publiquei. Já. Tá. Tá, vamos ver aqui. Usando o YouTube. Hoje é pelo YouTube. Tá. Eu vou copiar esse link, copiar o link e pôr lá pro pessoal. Só que é link é a Igreja Batista Shalom. Eu vou colocar no link da igreja mesmo. E aí vai chegar para você também, porque você tá no link, você tá lá também. Tantã, vamos lá. Pronto. Daqui a pouco cheguei. Mas tá aqui, tá aí, tá aqui, tá aí, ó. Ah, é? Ah, legal. Vou mandar aqui pro Ismael também. Daqui a pouco o pessoalzinho vai começar a chegar. Deixa eu ver o recadinho de hoje. Tem 2 pessoas aqui. Sejam bem-vindos. Legal. O YouTube, a questão do YouTube, ele é muito bom, porque assim eu salvo já publicando direto. Eu não preciso fazer mais nada no vídeo. Mas eu consigo ver só se alguém deixar algum recado. Senão eu só sei que tem alguém assistindo, né? Mas eu não consigo. Não consigo. E é algo assim meio cego, eu falo cego, né? Mas fico meio sem informação, né? Mas, vamos ver. Pouco o pessoal chega por aí, o áudio tá legal, deixa eu ver como é que tá o áudio. Mas fico meio sem informação. O áudio tá legal, o notebook não tá aparecendo. Não. Aí, boa. Tá. Cadê o pessoal? Ah, tá. Eu não coloquei no link do curso. Tá. Eu coloquei no link da igreja, tem o pessoal que tem. A gente tem um canal, um grupo do pessoalzinho que se inscreveu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, filho. Ah, tá. Agora sim, agora eu vou encontrar eles, poxa. Eu mudei o meio de fazer, não mostrei pra eles. Agora eu vou encontrar eles, tá? Agora sim. Agora a gente se encontra. Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, filho, deixar
a nossa aula de debate. Eu achei que você ia colocar bate-bola. Bate-bola. Tá, beleza. Daqui a pouco o pessoalzinho chega. Então, enquanto isso, a gente vai segurando aqui um pouquinho, né? E quem for chegando aí já vai deixando o seu recadinho, né? E seja bem-vindo à nossa aula, nosso curso de Teologia. Estamos hoje na última aula da matéria Introdução à Teologia. Tá? Você vai chegando, você pode deixar seu recadinho, enquanto a gente vai juntando todo o pessoal aqui para a gente fazer um bate-papo, como nós comentamos na última terça-feira, ainda não é 8 horas ainda, a gente agilizou um pouquinho hoje para dar tempo do pessoal chegar. E vamos lá, hoje é algo bem simples assim, mas também eu creio que assim é um assunto bem proveitoso, né? Eu creio que é um assunto bem proveitoso hoje, vai ser muito interessante. Tá? Esperando o pessoalzinho chegar. E enquanto o pessoal não chega, a gente fala sozinho, né? Porque enquanto o pessoalzinho chega, bom, deixa eu comentar aqui alguma coisa. Bom, nosso evangelista Felipe chegou aí, Deus abençoe, boa noite, paz seja contigo, Deus abençoe, amado. Um abraço para ti, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai estar começando, umas 8h05 no máximo a gente vai estar começando, até lá deu tempo do pessoal chegar, né? Porque a gente está fazendo nossas transmissões via YouTube e eles não estão acostumados, né? Embora eu mandei o link lá, né? E todos, para todos estarem ali, mas não é para ter segredo, né? Porque assim todos vão estar lá. Sim, agora o pessoal está chegando, tá? E a Kátia e o Evandro, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus também. Chegando aí a nossa irmã Maria Lúcia, Deus abençoe. E também nossa irmã Maria Lúcia com o meu irmão José do Carmo, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? E seja bem-vindo também, tá? E estamos aí, como nós comentamos, em um novo cenário, né? Você viu o cenário? A gente às vezes faz aquele trabalho todo de croma, né? Da gente pôr aquele fundo depois e tal. Mas a gente se esquece que aqui tem um fundo tão legal, né? Que a gente poderia estar explorando e a gente às vezes acaba não valorizando. E falei pro meu auxiliar aqui hoje, eu falei, rapaz, vamos explorar esse fundo aqui que é muito legal. Vamos fazer um tempo aqui, um trabalho nesse fundo aqui, vamos explorar o que a gente tem. Também Deus abençoe meu irmão Luiz Alberto Zanin, com a minha irmã Vera, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, nossos diáconos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Lembrando que, bom, já que vocês chegaram, eu ia fazer um comentário a respeito da apostila, né? Mas já que vocês chegaram, hoje nós vamos ter uma aula de um bate-papo. Hoje a gente vai ter uma aula bem diferente, né? Estudo bem diferente e algo assim mais descontraído, tá? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade, como nós comentamos já semana passada. Então hoje, o que vai acontecer hoje? Hoje eu não vou pegar um tema assim específico, como nós comentamos que íamos fazer, né? Nas últimas 4 aulas nós fizemos, tinha um tema, embora vocês comentaram sobre o tema, nós conversamos sobre o tema, mas foi a matéria. Mas hoje nós comentamos que seria algo assim livre, né? Eu vou deixar vocês bem à vontade, para vocês estarem comentando e tirando dúvidas a respeito do que nós estudamos, né? E também a respeito da Bíblia. A Bíblia como nós comentamos, é um mistério, né? Às vezes as pessoas leem a Bíblia, elas acham até mesmo a Bíblia um livro sem graça, um negócio assim bem chato. E tudo aquilo, na verdade, que a gente vai ver e vai ler, ou alguém que a gente vai ouvir, a gente não entende, claro que é chato, é um negócio sem graça. Mas a Bíblia assim, tem aquele segredo, aquele mistério para que a gente possa ler a Bíblia, né? Você pega a Bíblia e abre, né? Tem pessoas assim, por exemplo, que abre a Bíblia, vai folheando, põe o dedo assim e fala, Deus fala comigo. Eu não vou limitar Deus e dizer Deus não vai falar. Claro, se Deus quiser falar, Ele fala até através de um raio que Ele manda cair do céu, que é o Deus. Aqui é o que o Senhor falou, né? Quando as pessoas pediram, né? Para que os discípulos se calassem, que as pessoas se calassem, né? Quando estava falando lá, usando. Mas é o que Jesus falou, se esses se calarem, as pedras clamarão. Eu sei disso, né? Até das pedras Deus pode suscitar filhos, né? A Abraão, eu sei disso, eu sei muito bem disso. Mas assim, a gente tem o costume de ser prudente nas coisas, né? Você pega o dedo, bota lá e sai em João 8,44, meu pastor. João 8,44. Aí o cara... Puxa, o que vai acontecer, né?
Jesus estava falando lá para um outro grupo de pessoas que estava lá com perversidade, rapaz, é complicado. Então, vamos ser prudentes, né? A gente tem essa liberdade de orar a Deus, o Espírito Santo falar conosco através da palavra, né? E nos guiar. E a minha irmã Vera Zanin também chegou aqui, Deus abençoe em nome de Jesus, um abraço para ti. Ó, 8h04, 8h05, como nós comentamos, a gente vai estar aqui abrindo, tá bom, a nossa aula. Daqui a 1 minuto a gente vai estar abrindo a nossa aula. Lembrando que hoje é um tema livre, tá bom? A gente tem tá tendo nosso curso de teologia, é um tema livre, é um tema assim bem aberto, tá? E eu não mandei a apostila ainda para os irmãos. Eu falei que depois dessa atualização, ela está atualizada já, tá? Eu ia mandar para os irmãos a apostila assim toda atualizada. Por que eu não mandei? Porque eu sei que hoje vai surgir algumas dúvidas, né, sobre algumas coisas, seja do seu dia a dia, seja da Bíblia, seja, sei lá, de algum comentário bíblico, de repente uma pregação que você ouviu, você achou estranho, e alguma coisa assim desse tipo, ou da aula mesmo. E esse assunto, de repente, essa dúvida que é para você, eu vou pegar também isso aqui e vou colocar extras ou acrescentar um termo lá que bônus assim, vou colocar esses assuntos com referência bíblica, aí eu mando para você, tá? Porque tanto as dúvidas das aulas, como também as dúvidas desse bate-papo aqui, eu vou mandar lá para você, porque é interessante que a gente não é legal a gente ficar com dúvida, não é interessante. A dúvida ela existe para a gente superar ela, né, para a gente trabalhar sem nosso conhecimento, mas para ela existir e fazer parte da nossa vida não é bom, tá bom? Então, 8h05, seja bem-vindo aí à nossa última aula, a nossa aula extra, né, a nossa aula de bônus aí com o nosso curso de teologia. E a matéria que nós tivemos, a matéria que nós estudamos foi Introdução à Teologia, tá bom? Tivemos várias matérias aí que nós estudamos, né, e fez parte da nossa grade, como nós comentamos. Eu só vou lembrar você daquilo que nós estudamos, tá bom? Foi sobre Introdução à Teologia, né, a necessidade da teologia, a interpretação, aliás, a teologia e a interpretação, conceito de teologia, áreas de estudo dentro da teologia bíblica, né? Também teologia moral e teologia sistemática ou dogmática, também temas dentro da teologia. E, é claro, dentro de cada tópico desse que eu comentei com você, é uma ramificação, vai abrindo aí coisas, um leque que vai, sabe, tem outros subtópicos aí dentro que a gente comentou sobre isso também, né? Mas, enfim, esse foi uma visão geral, né, daquilo que nós estudamos, tá bom? Se for preciso a gente voltar em alguma coisa que de repente você viu, você não entendeu, né? E, enfim, a gente está aqui justamente para essa conversa, tá? A missionária Patrícia também está conosco, né? Deus abençoe. Não, Patrícia Baraúna, Deus abençoe. É outra Patrícia, Deus abençoe. Essa Patrícia do nosso evangelista. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, tá bom? Então estamos aqui, né? Estamos aqui para esse bate-papo. Queria saber qual que é o mistério. Bom, antes de alguém fazer... Eu vou dar meio minuto para alguém fazer algum comentário ou para alguém perguntar alguma coisa. Se você não perguntar para mim, eu vou perguntar para ti, tá bom? Então, vai lá. A gente está aqui, né, para comentar sobre as aulas que foram ministradas e, de repente, alguma dúvida que tem no teu coração, tá bom? Como eu comentei, às vezes a gente está ouvindo alguma coisa e a gente, de repente, acha que, poxa, isso aqui parece que não condiz com o que está escrito, né? E, enfim, a gente está aqui para procurar, na medida do possível, né, tá abrindo aí, descortinando, abrindo aí, esclarecendo, enfim, aquilo que tiver na medida do possível, a gente vai estar orientando, né, sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então tá aberto, tá bom? A gente está aqui hoje, eu estou com um PhD em teologia aqui do meu lado, eu amo a enciclopédia, eu estalar o dedo aqui, ele já está dando a resposta, está tudo na ponta da língua. Se eu falar que está na mente, é muito longe, está na ponta da língua já. E aí vai. Tudo bem até aqui? Então tá. Então se você não faz se você não faz algumas perguntas para mim, então eu faço para ti. Então vamos lá. Já que esse é um espaço aberto, né? E eu só vou comentar alguma coisa sobre a apostila, se alguém me perguntar, então vai lá. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos que participaram conosco desses estudos todos aí. A gente sabe que tem um preço, né? Cada aula dessa é 1 hora, praticamente por dia. Embora esse assunto chegue na nossa casa, né? Chega aí no nosso computador, até pelo YouTube, assim, é mais interessante, porque na TV você consegue assistir. Se entrar no canal, eu estou transmitindo pelo canal da Igreja Batista Shalom. Então, se você tem uma TV Smart, alguma coisa assim, ou se você tem um notebook, de repente, você pluga o cabo HDMI aqui no notebook, você manda a imagem para a TV, é interessante que fica na sala da tua casa. Então, é muito prático, muito confortável.
Então, pelo YouTube eu acho mais interessante por isso, embora o Facebook é aquele que dá mais visualização, aquela coisa chega até tantas outras pessoas, só que as principais pessoas que nós queremos que chegue justamente são as pessoas do grupo, né? São as pessoas que nós criamos esse grupo aí. As outras elas acabam participando sim, é bom, claro que é bom sim, abençoar quantas pessoas nós pudermos abençoar, porém o objetivo nosso é alcançar aí as pessoas que fazem parte do grupo, tá bom? Então, não tem nenhuma pergunta? Então, quando você projeta uma pergunta aí sobre os nossos estudos desde o começo até agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual o objetivo de vocês estarem fazendo, de vocês quererem, por exemplo, estarem estudando a teologia? Eu comentei, né, alguns assim, a gente faz superior em teologia, a gente tá estudando, né? Mas a gente pensa assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho um plano e um projeto para isso, né? Eu tenho um plano e tenho um projeto. Como a gente tem, vou abrir meu coração e já faço a pergunta para você. Como a gente tem, eu falo a gente, eu vou usar a expressão eu vou usar a primeira pessoa. Como eu tenho, assim, sempre tive, né, os irmãos que estão com a gente desde o começo sabem, eu tenho uma intenção de ter trabalho, né? Deus abençoe a pastora Josefina também, o meu pastor Levi Mesquita, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, obrigado pelo carinho, por estar conosco. E também, como a gente tem um projeto, eu tenho um projeto de, futuramente, se Deus permitir, claro, né? Tudo Ele primeiro, mas a gente precisa traçar planos, né? A resposta vem dele, mas a gente precisa traçar planos. Chegar com nossos planos, projetos diante do Senhor e falar, Senhor, aprova ou reprova? Se Ele reprovar, bem, vamos, sabe? Enfim, Ele falou que a gente precisa traçar planos. E de trabalhar com pessoas, né? E futuramente, sei lá, com um albergue, que é o sonho, é o desejo do nosso coração. De repente, a gente pensa assim, cara, para ajudar muitas pessoas, assim, de repente uma ONG, sabe, uma ONG, e para acolher pessoas, sabe, nossa intenção é tirar pessoas do buraco, né, das dificuldades da vida, essa é a nossa intenção, nosso projeto. Eu sei que aqui a gente é pequeno, a gente é simples, a gente tá, sabe, a gente é fraco ainda, né, quase que nem conhecido por aí ainda. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, né? Eu creio que no estalo de dedos, né, é aquilo que o centurião falou, cara, uma palavra do Senhor, né, pode todas as coisas, pode fazer com que o meu criado ele seja curado, ou seja, como quem diz, pode virar a página da história da vida, né, da pessoa. Então a gente crê assim também, né? Eu creio assim também, nossa família, nós cremos assim também. Do nada Deus pode fazer todas as coisas, né? Assim como Ele criou os céus e a terra e tudo mais. Então, a intenção minha, no caso dessa formação, algumas pessoas perguntam assim, mas por que formação, teologia? Só para pegar um canudo na mão, para dizer que tem uma formação, para dizer que é um teólogo? Não, na verdade não, Hoje, em formação, a gente tem o suficiente, a gente tem acesso a muitos sites seguros e muitos sites bons, informação a gente tem para ministrar estudos, para formar grupos, para ministrar aula. Graças a Deus, hoje a informação ela chega fácil, então a informação a gente acaba chegando até nós. Mas a intenção nossa é, como eu estava dizendo, para a gente, por exemplo, ter um lugar de recuperação, por exemplo, de pessoas. A gente precisa ter um psicólogo. Então, um teólogo, quando ele tem a formação, ele pode atuar também nessa área de psicologia. Então, são várias áreas, né, que ele pode atuar. Uma delas é essa de psicologia também. E isso para mim é interessante. Para mim, isso me interessa muito, porque aí então, eu no caso, eu posso estar conduzindo isso também, e, sabe, eu tenho certeza que vai ser bênção, Deus, ele tem por honrar. Bom, até então ninguém vai fazer nenhuma pergunta, então deixa eu fazer um comentário, vou fazer uma pergunta para você. Os irmãos que estão estudando, as pessoas que estão estudando, qual a sua intenção em estar aprendendo? Eu sei que esse curso básico é o primeiro passo, depois a gente vai estar também introduzindo aí, eu creio que o médio, avançado, enfim, aquilo que Deus colocar nas nossas mãos, nós vamos abrir para você, tá bom? Não interesse nenhum, a gente tem informação para nós mesmos, não vai dar lucro nenhum para nós. Mas tudo aquilo que a gente tem, é interessante a gente passar para você, porque aí o reino de Deus vai ganhar. Se você aprender 30 vezes mais que eu, glória a Deus, cara. Deus vai fazer frutificar você por onde você passar. Então, a nossa intenção é ser o primeiro degrau, sabe, para que você venha crescer e Deus possa te usar muito aí, onde você for, onde Deus te colocar. Mas deixa eu fazer uma pergunta, qual a intenção de vocês que estão aí participando com a gente, de fazer esse curso? É um curso assim que a gente vai estar ministrando, vai estar dando certificado, vai estar, sabe, tem várias coisas aí, tá bom? Assim como nós comentamos, eu vou estar enviando no final de tudo isso, a Bíblia,
versículo por versículo comentário, em PDF, vai ter bastante coisa legal e muito material a gente vai estar passando para você. Mas a minha pergunta, a minha preocupação depois eu explico para você por que da minha preocupação, tá? Mas a minha preocupação e a minha pergunta a minha curiosidade, o que você tem por intenção para me fazer esse curso de teologia? Eu tenho várias pessoas aqui, tenho pessoas aí que são mestres aí, tem o meu pastor Levi Mesquita, minha pastora Josefina, tenho, pessoas aí conhecedoras da palavra, nosso evangelista Felipe, aprender, legal, interessante. Mais alguém tem algum comentário para fazer a respeito desse comentário, né, do Felipe? Desenvolver nas pregações, excelente, é excelente, é o alvo, né? Eu acredito que comentário assim a gente que vê, né? Claro, Deus vê todas as coisas antes que a palavra saia da nossa boca, mas é coisa que Deus gosta de ver e de ouvir. Eu acredito, né? A gente se aperfeiçoar para o ministério. Eu creio que é bem por aí mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito de que pensa assim a respeito de estar fazendo curso, de estar aprendendo, de estar eu estou perguntando porque você não perguntou para mim, daí eu pergunto para você, tá? Se você não perguntar, a gente vai falando mais coisas, mas eu gostaria de saber, assim, coisas de vocês, né? O que vocês pensam? É só para mim, é só para eu ler a Bíblia e entender, é só para, quando eu ouvir uma pregação assim, eu entender realmente aquilo que está sendo falado, sabe? Porque às vezes eu ouço alguma coisa, eu tenho dúvida. Enfim, são muitas dúvidas, eu sei disso. E deixa eu deixar bem clara a coisa com você. Nenhuma pergunta, de repente você pode pensar assim, eu vou fazer uma pergunta assim, um negócio tão tolo, tão bobo. Irmãos, se você tem dúvida, isso não é tolo, não é bobo, de maneira nenhuma, por mais simples que seja, de maneira nenhuma, sabe? Uma coisa que não é bom a gente ficar com dúvida, mas toda pergunta que você fizer, você pode ter certeza que nós vamos valorizar a sua dúvida e nós vamos procurar estar tirando a sua dúvida, tá bom? Também, a Kátia, aprender para ajudar outras pessoas também. Puxa, legal, isso é muito interessante, esse também é nosso objetivo, ajudar outras pessoas de alguma forma. Rosana Rosa, a paz do Senhor Jesus. A paz, minha irmã. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um abraço para ti, tá bom? E mais alguém quer quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre o que tem, qual o objetivo em estar aprendendo assim a respeito do nosso curso, a respeito das aulas que são ministradas, né? Tem muita coisa boa, muita coisa legal pela frente, muita coisa interessante pela frente na primeira aula, assim, eu acredito que muita coisa eu creio que já foi passado, né? Que muitas pessoas assim não tinham acesso, né? Porque de repente você vai ver, por exemplo, sobre trindade, sobre isso, sobre aquilo, sobre anjos. Tem muita coisa que muita pessoa ainda tem dificuldade para explicar, né? Então, a gente pegando assim de uma maneira bem esclarecedora, e eu tenho certeza que você vai juntando uma coisa com a outra com o tempo, e porque muita coisa, irmão, eu acho muito interessante os textos da Bíblia. Olha que legal. Interessante, irmã Rosana, muito interessante. Então, porque assim, quando a gente olha para a Bíblia assim no todo, sabe? Às vezes a gente está com um livro na mão que é resposta para tudo aquilo que a gente precisa, que a gente estava querendo e procurando, mas às vezes a gente não consegue encontrar. E algumas pessoas olham para a Bíblia e falam, nossa, que livro cansativo, que livro chato de ler, que livro... Rapaz, a Bíblia é o livro mais fascinante que você pode encontrar. A Bíblia é um livro, para quem gosta de novidade, a Bíblia é um livro assim, totalmente novidade. Ela fala de passado, de presente e de futuro. Para quem gosta de saber notícias e fica comprando revistinha tititi, blá, 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 cara, a Bíblia fala a respeito da vida de muitas pessoas. Lê o Antigo Testamento, meu Deus, conta a história de muitos reis e povos. É muito interessante. Pessoas que se deram bem, pessoas que infelizmente acabaram não se dando bem. É muito interessante. E fala sobre passado, presente e futuro. É um livro para quem um dia pensa assim, eu queria saber sobre alguma coisa sobre Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando, é um livro tremendo para quem quer conhecer a Deus mais. Então, tudo que a gente precisa, a gente vai encontrar na Bíblia. Tem gente que vai educar os filhos, tem dificuldade. Você vai encontrar na Bíblia maneiras de educar o filho, vida conjugal e tudo mais, ou seja, é um livro completo, né? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Minha irmã Vera Zanin, para aprender melhor a Bíblia. Ótimo, muito bom, muito bom. Muito bom. Então, tudo isso, rapaz, é muito, muito bom. Alegra-se o coração, né? Meu coração.
em saber que esse é o desejo de cada irmão, sabe? De estar junto com a gente, para estar aprendendo, para estar crescendo dia após dia. Minha irmã Maria Lúcia, quanto mais aprendemos, é bom para o nosso crescimento, principalmente quando formos evangelizar alguém, justamente. E a irmã Maria, eu estou falando que conforme vocês vão comentando, coisas assim vão aparecendo e acaba surpreendendo a gente e que tem a ver com a gente também, porque olha só, quando eu cheguei na igreja, o pastor, ele me indicou, falou assim, olha, para você ter ideia, não se assuste quando eu falar essas coisas não, tá? Porque a gente está fazendo um trabalho de um curso para amadurecimento também, tá? Não é simplesmente, eu poderia muito bem gravar um vídeo sobre a matéria, pôr para você e pronto, aprendeu e o que aprendeu que está lá, não aprendeu, bom, vai buscando aí por fora. A intenção não é essa, a intenção também é trazer maturidade, tá? Porque que a gente tem pastores aqui acompanhando a gente, tem obreiros, tem irmãos, tem evangelistas, enfim, tem pessoal todo aqui com a gente. Então, quando eu cheguei na igreja, o pastor falou, eu vou falar em cima desse comentário da irmã Maria Lúcia. Quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim para mim, falou assim, ó, vem aqui comigo, porque assim, com 6 meses de convertido, o pastor me chamou para trabalhar na igreja, devido à dificuldade que tinha um probleminha que estava acontecendo. E ele falou, você passou uma lista de pessoas que eu podia andar com eles, né, obreiros de confiança dele. E falei, puxa, eu já entendi. Falei assim, então está na igreja, mas algumas pessoas ainda não estão amadurecidas, né, para estar aconselhando, para estar tratando com a gente, até mesmo para ter uma amizade assim, um pouco mais profunda, para oferecer alguma coisa para a gente, né? Vão crescer, mas ainda não aconteceu. E aí ele comentou assim sobre algum grupo que podia participar, que poderia estar participando para eu crescer também, né? E ele disse, olha, tem um grupo de visita aqui na igreja, se você puder participar, vá participar. Eles vão visitar pessoas doentes, pessoas vão orar por pessoas, eles vão em vigílias. Eu falei, rapaz, então eu entrei nesse grupo e algumas pessoas desse grupo faziam parte do grupo de evangelismo também. Eu entrei no grupo de evangelismo e aí foi o primeiro impacto. Eu fui para o grupo de evangelismo, eu percebi que eu falava algumas coisas, mas as pessoas também perguntavam. Eu achei que só falava, não, as pessoas perguntavam para mim sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia. Brotou uma interrogação aqui dentro de mim, eu falei, não, eu preciso aprender um pouco mais para eu responder às pessoas, porque elas vão perguntar para mim, eu vou responder o quê? Se eu não sei, eu tenho dificuldade de falar da minha fé. Então, o que eu tenho para passar para elas, né? Foi então que eu comecei a fazer. Fiz o CECADES, né? Fiz o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular, fiz curso aqui na Batista também, quando eu cheguei, né? E agora a gente está na graduação. Mas a minha intenção é sempre essa, ter resposta. Ah, não, então semana que vem semana que vem é outra história, né? Então a gente está conversando aqui hoje, vamos procurar tirar dúvida e vamos ver o que a gente pode fazer, né? E olha só, a irmã Rosana também, quanto mais aprendo, mais interessante fica estudar a Bíblia. Exatamente isso, irmã. Então, irmãos, a respeito do curso, é tudo muito legal, tudo muito interessante. Eu acredito que cada um dos irmãos tem um chamado de Deus. O que é um chamado de Deus? Então tá. Tem muita pessoa que tá na igreja, irmãos, talvez até aqui mesmo, mas assim, tantas outras igrejas aí fora, eles têm dificuldade. Qual a dificuldade com relação ao chamado? Pastor, eu tenho um chamado? Eu não tenho chamado? Qual é o meu chamado? Tá. Eu estava um dia numa determinada igreja, quando a gente servia a Deus lá, uma igreja abençoada de Deus, Deus abençoava grandemente. E tinha um amigo meu que era ministro de louvor. E a sede dele era essa. Ele vivia, ele cantava ele ia cantando para o trabalho e voltava cantando louvores dentro do ônibus, meu, pra você ter ideia. Ele não falava, mas ele ia cantando e assim, puxa, ele fez muitas amizades que ele ia cantando. Não, impressionante, sabe, a ousadia dele. Eu falei, rapaz, mas enfim, Deus usava ele daquela forma. Aí um dia ele perguntou para mim, falou, pastor, qual é o meu chamado? Porque eu tenho assim vontade de ganhar almas. Eu não sei se meu chamado é missão, só que também na área do louvor, isso fala dentro de mim, eu respiro isso. Só que também, às vezes, eu me vejo pregando assim, sabe? Eu falei, qual é o meu chamado? Ele falou assim, qual é o meu chamado, né? E eu falei para ele, é da mesma forma do jejum. Algumas pessoas perguntam assim, mas eu preciso jejuar? Eu preciso... quando que eu preciso jejuar? Eu tenho essa necessidade mesmo? E a gente aprende uma coisa, que a vontade de Deus, quem ministra ela nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Porque assim,
eu falando aqui, vem um missionário que, por exemplo, vai pregar sobre missão. Alguns aqui eu creio que sim, mas nem todos têm esse chamado para missão. Mas a palavra que ela sai do altar, o Espírito Santo vai transportar da maneira que Deus quer cada coração. Esse é o segredo de a gente estar em comunhão com Deus. E assim, todas as vezes que acontece. Cada pessoa que sobe tem seu jeito, seu estilo, sua maneira, e Deus usa cada um, e Deus ministra através de cada um, mas a palavra chega, a palavra sai da boca de um só, e de uma forma só. Mas Deus, ele é multiforme, ele transporta para o coração daqueles interessados, sabe? Da maneira que ele quer, e o que ele quer, e da maneira que ele quer trabalhar. E agora, assim, olhando para isso, é que eu comentei também sobre o chamado, a mesma coisa. Deus, ele vai levar as pessoas a situações, até mesmo em sala de aula a gente percebia isso, em situações em que algo vai arder no coração dela, algo que vai falar tão forte no coração dela que ela vai se sentir tão incomodada com aquilo que ela ouviu, que assim, quem tem é como um dom, sabe, que a pessoa recebe da parte de Deus. Ela vai perceber isso a hora que ela for tocada e ela for fazer, ela vai falar, rapaz, ela vai sentir a paz naquilo, é como se ela estivesse entrando no céu quando ela estiver fazendo aquilo que Deus realmente chamou ela para fazer. Por mais que ela tenha que pagar um preço alto, ela vai sentir paz no coração dela, porque a paz é maior que o preço. A gente entende isso, né? Assim como nós sempre falamos, a cura é maior do que a ferida, embora a ferida às vezes dói tanto, mas a cura é sempre maior que a ferida. Assim também o chamado, Deus, ele vai bradar de uma forma no coração, sabe? Quando você vê alguém ensinando outro alguém, por exemplo, sabe? Você vai sentir o desejo de ver aquela pessoa instruída, sabe? E vai despertar isso dentro de você também. Se você vê alguém, por exemplo, meu ministério é tal, puxa, libertação. Você vai sentir o desejo no teu coração. Não que você tendo outro chamado, outro ministério, não que você não possa orar por pessoas serem libertas. Eu estou falando assim, pessoas que têm ministério específico, sabe, direto ali, sabe? Pessoas que a vida delas é essa, né? Mas eu conheço, por exemplo, pessoas, pastores, amigos meus, que a libertação, cara, ele bate o pé aqui, sabe? Deus usa ele de uma forma. Mas pergunta alguma coisa de alguma instrução da palavra, faz alguma pergunta para ele você ver. Ele tem um auxiliar dele que é instruído na palavra, então ele tem um grupo de pessoas que vai suprir toda a necessidade da igreja, mas não é diretamente com ele. Então, o pastor não vai ter todos os dons, né? Claro que pode ser que sim, mas raramente, né? Paulo tinha, mas, enfim, nem todos vão ter. Mas a igreja no corpo, ela se completa. Por isso que a gente tem aqui na igreja várias pessoas, vários obreiros, vários pastores, e cada um tem sua maneira. Por exemplo, que ministram aqui, por exemplo, você encontra o pastor Leandro, você encontra o Valdeci, você encontra o Davi, você encontra o evangelista Felipe, você encontra aqui também a pastora Vera, você encontra eu, você encontra o pastor Levi, você encontra, tem mais gente, você encontra a Sônia, você encontra o pastor Pedro. Rapaz, e cada um tem um jeito diferente. Cada um tem um jeito diferente. Mas nisso, algumas pessoas falam assim, puxa, eu sinto tanta paz quando tal pessoa vai ministrar. E isso que é interessante. Isso que é interessante. Deus alcança através desse corpo. Porque o ministério assim, da pregação também, ele forma um corpo, né? E a gente vê nisso, o corpo se completa dessa forma. Se eu dou um passo direito, sabe, com a minha perna aqui, eu sei que alguém vai dar um passo, sabe, para frente ali com a perna esquerda. Então, assim, um é o braço direito, outro é o braço esquerdo, a gente se ajuda e a gente caminha junto e a gente consegue fazer a obra de Deus nessa linha aí, tá bom? Mas enfim, irmão, só o que estou falando aqui, poxa, eu perguntei para os irmãos, vocês têm alguma dúvida com relação às matérias que foi passado, aquilo que foi passado, né, nas matérias? Alguma dúvida a respeito de algo que foi ministrado? De repente, você gostaria que desse mais uma lapidada num assunto? Eu fiquei de gravar outros vídeos aqui, né, sobre tetagrama, sobre algumas perguntas que a Larissa fez. Eu tenho anotado aqui. Essa semana foi uma semana complicada. Eu quase que não fiz nada. Você percebe que eu quase que nem postei nada, na verdade, por esses dias. Eu sempre faço isso todos os dias, quase que nem fiz nada por esses dias, né? Enfim, mas tem alguma dúvida a respeito? Você quer que passe alguma coisa, de repente dê mais um toque? Pastor, eu não entendi aquilo lá, eu estava lendo alguma coisa e não entendi. Porque eu comentei com vocês, lembra? A Bíblia não foi escrita só para nós. A Bíblia não foi escrita só para nós. A Bíblia foi escrita para a igreja, para judeus, para gentios, cartas específicas. Jesus, às vezes, falando com um grupo de pessoas, que eu estava comentando aqui com o pastor Leandro, sobre João 8,44, ele está falando com aquele grupo de pessoas lá. Aquele mesmo grupinho que João estava chamando ele de raça de víbora lá no começo do Evangelho de Mateus. Então, Jesus estava tratando da mesma forma, porque queriam matar Jesus e estava falando que era filho de Deus. Então,
Jesus estava mostrando algumas coisinhas ali para eles. Mas, enfim. Então, tem coisas assim na Bíblia que a gente pega para ler, a gente pode não entender. Eu falei, a gente tem aqui o grupo do WhatsApp, esse grupo do curso, mas a gente tem também ali o WhatsApp que é livre, é direto comigo, você pode mandar também. Mas eu ia preferir que você mandasse direto do curso. Por quê? Porque aquilo que você comentar, outras pessoas eu vou postar lá também a resposta para você, e outras pessoas vão estar instruídas também, não vai ficar só em você, isso vai espalhar para outras pessoas. Isso a gente vê como um lucro, como algo assim interessante. Tá? É como aquele dom, né, que a pessoa tem um negócio individual, ela busca um dom só para ela. Olha, é muito interessante buscar os dons de Deus, eu vejo isso como muito interessante, é uma ferramenta de Deus para a nossa vida. Rapaz, busca os dons de Deus. Mas eu vejo algo assim, coisa assim que é muito individual, sabe? Eu não gosto de individualidade. Se for para buscar, eu sempre falo, se for para buscar algo de Deus para a minha vida, para eu ficar só para mim e guardar para mim, para o meu crescimento, eu vejo isso assim como uma espécie de um egoísmo. Eu prefiro buscar algo de Deus que serve para o crescimento de outras pessoas, sabe? Que outras pessoas possam crescer através daquilo que Deus me deu. Eu vejo isso como algo assim muito interessante, sabe? Algo muito pessoal, não busque para você, mas procura buscar também algo que possa abençoar outras pessoas, algo que possa edificar outras pessoas. De repente outras pessoas possam estar olhando para você, esperando algo de você, e você busca algo só para você. Então, sabe, as pessoas olham para nós, tem gente que olha para mim e me espelha como algo assim de Deus. Mas tem gente que não olha para mim, olha para outro e se espelha também. Louvado seja Deus por isso, né? E eu não tenho noção disso. Para mim é interessante que desde que as pessoas olhem para alguém e elas sintam a presença de Deus em alguém, isso é interessante. Porque aqui a estrela que tem aqui é Jesus. A gente é só instrumento. Se eu não tivesse aqui, estaria outro. E talvez fazendo melhor ainda, sabe? Dando muito mais fruto ainda. Então, a nossa intenção é que o nome do Senhor seja glorificado. A intenção é essa. Tem que ter o responsável? Claro que tem que ter, mas poderia ser outro, claro. Pode ser que daqui a algum tempo Deus levante outro e pronto. E daí? Né? Ninguém é eterno. Né? Pode ser que Deus levante outro, sei lá, por algum motivo, enfim. Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Importa que a obra dele seja feita e que as coisas não parem. Aquilo que Paulo falou, é importante que o Evangelho seja pregado, seja anunciado, né? E a obra não pode parar. Né? A gente não é o dono da obra de maneira nenhuma. Deus tira e põe quem Ele quer. Você pode ter certeza que se Ele quiser, Ele sabe fazer muito bem isso. E Ele pode, Ele não tem problema com relação a isso, não. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se alguém não for fazer mais alguma pergunta, eu vou fazer alguns comentários aqui. Mas eu gostaria, né, que os irmãos estivessem perguntando, estivessem comentando. Né? Mais alguém? Deixa eu ver se aparece mais alguém aqui. Como eu sei que... O senhor falou que tem vários tipos de teologia dentro do primeiro curso. Sim. Quais são eles aí? Para dar uma pincelada? Legal, sim. Legal. E eu estou com a presença ilustre aqui do meu amado pastor Leandro Marques. E ele está fazendo a pergunta aqui direto, olha só. Então, dentro da teologia, pastor, como aqui, por exemplo, essa foi só uma introdução, né, daquilo que a gente vai, né, daquilo que a gente estudou na verdade, né? Porque, só para você ter ideia, essa introdução, nós vimos a respeito da introdução em si, né? Mostramos a necessidade de a pessoa estar estudando a teologia, que teologia é estudo sobre Deus, simplificando, né? Às vezes a pessoa vê eu falando sobre meia hora sobre o que é teologia. Teologia é estudo sobre Deus. Dentro disso abrange muitas coisas, mas em si, simplificando, estudo sobre Deus. Essa interpretação, sabe, para a gente entender realmente o que é esse estudo, sobre o que ele trata, né? E nós falamos aqui sobre, por exemplo, a respeito de o que um teólogo pode, o que cabe a um teólogo, alguém que estuda essa área de teologia, né? Alguém que atua, né, na teologia. Nós falamos a respeito dessa interpretação da teologia, nós comentamos assim como que fosse uma espécie de um abrigo, sabe? Sobre, quando eu falo abrigo, olhando lá para o Salmo 91, mas quando eu falo abrigo, é porque quando a gente vê um perigo ali, a gente procura se esconder em algum lugar que a gente acha seguro. Então, quando eu falo sobre assim, um abrigo relacionado à teologia, porque quando a gente busca conhecimento, a gente passa a ter o conhecimento mesmo, a gente se sente seguro. Essa segurança, sabe, que a gente pode encontrar assim, quando a gente fala de teologia. Alguns comentam, pastor, nós até comentamos aqui tempo atrás, sobre esse negócio de teologia estraga a pessoa, deixa louco. Bom, louco dizia alguns que quando estudava a Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai ficar louco. Só nós que podemos interpretar a Bíblia. Loucos são esses caras aí, sabe? É a facilidade de você entender a Bíblia. É uma facilidade sobre, por exemplo, sobre
A teologia tem, por exemplo, a doutrina da fé cristã, né? Sobre essa coisa que nós comentamos, sobre essa passagem que nós comentamos, por exemplo, só para você ter ideia, de que algumas pessoas, por exemplo, chamavam, por exemplo, de religião. Por exemplo, crença tal é uma religião. Não, não existe religião. Não existe religião, irmãos. Coloca uma coisa no teu coração. Não repita as coisas que o mundo fala. Não repita as coisas que o mundo fala. Repita as coisas que está escrito na palavra. Tá? Repita as coisas que está escrito na palavra. A gente é um transmitidor, transmissor. A gente está aqui para, sabe, fazer ressoar a palavra de Deus. Então, religião, irmãos, é Cristo. Eu vou explicar para você, em poucas palavras, religião. O que é religião? Religião é religação. Religação do quê? Religação de algo que foi desligado lá no Jardim do Éden. Algo foi desligado através do pecado de Adão e foi religado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, algo foi religado. Então, quando eu falo em religião, eu estou falando de Adão, estou falando da provisão de Deus lá no Jardim do Éden ainda, estou falando da promessa de Jesus, né, onde ele entregaria a sua vida e onde o sacrifício foi feito e está tudo consumado. Isso é religião. Agora, as pessoas falam que budismo é religião. Bom, Buda foi crucificado, Buda foi prometido por Deus lá no Jardim do Éden. Foi ele que Deus prometeu? Não. Então não existe. Existem crenças, irmão. Crença, quando alguém crê em qualquer coisa. Se tem gente que crê na natureza, crê que o cipó pode fazer alguma coisa, o chazinho, aquele chá que deixa o camarada doido. Tem gente que acha que animal é sagrado, é santo. Isso é crença. Religião, não existe isso. Religião, quando você fala religião, você está falando de cristianismo. Tá? E cristianismo não é senhora, não é padroeiro, irmãos. Cristianismo é Jesus Cristo. O nome já fala, onde ele é o centro de todas as coisas e só a ele, só se adora Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é cristianismo. Fora isso, irmãos, é crença, tá? Fora isso é crença, tá bom? Então a gente falou também sobre hermenêutica, né? Nós falamos sobre exegese. Hermenêutica ali, a interpretação, a pessoa não pegar um texto isolado, né? Texto com texto, e pegar o sentido. Às vezes isso não é o suficiente, pega a história, às vezes vasculha um pouquinho na história da pessoa e cultura, falamos sobre isso, né? Sobre a cultura da época, às vezes é necessário para entender o que está acontecendo. E a exegese, que é a executação, né? Está ali executando aquilo que a hermenêutica trouxe. Então a exegese é nada mais nada menos que o executar, né? E rapaz, foi interessante. Foi interessante o bate-papo. E só que dentro disso também, né, nas próximas matérias, tem muita coisa, a geologia, tem a doutrina da Trindade, a gente vai estudar sobre isso, né? Sobre estudo sobre o fim dos tempos, né? Sobre muitas coisas, né? Escatologia, enfim, bastante coisa vai entrar. Embora a gente já esteja estudando escatologia no domingo, mas não tem problema, eu tenho o esboço daquilo que a gente vai estar estudando, tá? São coisas assim que tem a ver com o que está no domingo, que é a escola bíblica, né? Mas assim, coisas assim, de uma maneira resumida, mas algo assim bem específico, algo bem interessante. Mais fácil de entender, talvez. Lá a gente fala muito do dia a dia, acontecimento do mundo, a gente junta uma coisa com a outra. Aqui a gente vai falar praticamente matéria, né, escatologia, tá? Ser mais específico. A Kátia, né, qual a diferença entre crença e seitas? Tá, legal, isso é legal. Então, crença, se a gente parar para analisar, se a gente falar sobre cristianismo e seita, há até uma diferença, por exemplo. Mas se a gente fala, por exemplo, sobre crença e seita, por definição de seita, por exemplo, eu tenho um livro eu tenho 2 livros que falam sobre isso. Eu tinha 3, um eu doei para o irmão, hoje eu tenho 2. Um fala assim a respeito dos princípios da seita, como a gente identifica uma seita, né? E o que uma seita considera para que ela seja uma seita, né? São princípios assim bem distorcidos da seita, e ela considera aquilo como algo valioso, né? Por exemplo, como quando eu olho, por exemplo, para Joseph Smith, por exemplo, que é o fundador da crença de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, Igreja dos Mormons, né? Que tem aquele outro livro lá, o Livro dos Mormons, e enfim, tem essa crença aí. Então, eu posso dizer assim que ser uma seita, porque embora tenha um certo zelo, mas a gente sabe, embora a gente saiba exatamente aquilo que tem por trás, até na própria... Então, como eu comentei que eu estou falando sobre maturidade, a gente não está passando um chazinho com bolacha, a gente está falando aquilo que é, tá bom? Então, pode ser que você escuta algumas coisas que você se escandaliza, mas, irmãos, é melhor você se escandalizar ouvindo a verdade do que você se escandalizar e sei lá, né? Do que você ficar procurando em algum site inseguro e acabar não encontrando a informação correta, tá? Mas até, por exemplo, na fachada da igreja, bom, você vê um obelisco enorme, né? E a gente sabe que isso aí, né,
coisas assim de outros senhores, de outros deuses, coisas dos senhores do mundo. A gente sabe exatamente quem está por trás disso, né? Maçonaria e tantas outras coisas aí, pegam pesado, investem pesado mesmo. É por isso que essas seitas elas existem, tá? Tem muita coisa por trás disso, envolvida por isso, né? A gente tem colega que participa disso, né? E a gente tem informações nossas que a gente estuda, mas também informações assim de colegas, né? Que algumas coisas eles sabem, outras eles nem sabem porque isso fica no oculto, tá bom? Tem coisas assim que são em salas discutidas ali junto com os sacerdotes daquela crença. Ali, os caras são chamados de sacerdotes, né? Os caras ali, os tops, né? E, então os sacerdotes ali, eles reúnem nas salinhas ali, o que vai acontecer são eles que decidem, sabe? Mas espiritismo também rola solto, cara, é um negócio assim bem macabro, tá? Você pode chegar lá, por exemplo, falar que vai participar dessa crença, você pode até ganhar a bolsa da faculdade de graça e curso, aquilo que você quiser, você tem acesso, rapaz, você vai ser bem sucedido ali. Mas, cara, você pode ter certeza, aquilo que diz lá no livro de Provérbios, e Deus repete, porque ele fala 2 vezes lá exatamente a mesma coisa através do escritor. Há caminho que para o homem parece ser direitos, mas o seu final são caminhos de morte. Então, essa é uma típica seita, Mormons. E quando a gente fala a respeito de uma crença, né? Crença é aquilo que nós falamos, né? Quando se fala em crença. É simplesmente, por exemplo, alguém que crê em alguma coisa que a pessoa ela acha que aquilo é de Deus, que aquilo pode, por exemplo, levar a Deus, né? Aquela fé até mesmo que leva a pessoa até a matar, né? A gente sabe o que acontece lá no Oriente Médio, né? Através algumas palavras, alguma expressão, pode ser que eu não utilize ela porque o meu vídeo ele é enviado, ele é processado, ele é verificado. Tem alguns países, dependendo daquilo que eu falo, da palavra que eu utilizo, ele é restrito. Eu não queria que ele fosse restrito, eu queria usar uma palavra que as pessoas pudessem entender e pudesse até entrar nesses lugares. Até mesmo, por exemplo, a palavra coronavírus, até um tempo atrás, estava sendo bloqueada pelo YouTube, para você ter ideia. Então, por isso se usa muita expressão Covid, algumas coisas assim, em algumas regiões fica meio restrito. É uma série de coisas, a comunidade do YouTube tem algumas restrições, um negócio bem... afunila tudo, né? Mas enfim. Mas assim, quando a gente fala em crença, é exatamente isso. Qualquer um crê em qualquer coisa, né? Crê que o animal é sagrado, crê que o cara, quando ele, por exemplo, é uma promessa sobre a vida dele, sabe? Que se ele matar pela fé dele e entregar sua própria vida pela fé dele, ele vai encontrar lá no paraíso 7 mulheres para ele, mais isso, mais aquilo, enfim. Aquele cara que quando ele é sepultado, ele vai lá com riquezas, né? Com bens, porque ele imagina que no lugar que ele chegar, ele vai passar do mundo para o outro, né? Ele vai precisar disso e ele já deixa a ordem antecipada para que isso aconteça. Não é absurdo, não. Quando os faraós, reis da antiguidade, alguns, para você ter ideia, você que estudou história, até no colégio eu ouvi falar sobre isso, a minha curiosidade despertou porque eu aprendi isso no colégio. Alguns, até mesmo quando iam ser sepultados, tinha gente que ia ser sepultado com animal, dá até dó do animal. Por quê? Porque ele imaginava que, por um lugar onde ele fosse, se ele não tivesse uma direção, o animal poderia guiar ele para um lugar, né, que fosse talvez direito. Então, cada absurdo que se ouve, então, é um tipo de crença que se tem, né, como, por exemplo, as pessoas que creem lá nos deuses do Egito, né? E cada um tinha seu Deus, Deus Sol, Deus Lua, Deus País, Deus da fertilidade, Deus para tudo, né? Enfim. E essa é uma, tá? Deixa eu falar para você, eu não vou entrar nesse assunto não, senão sou eu que vou falar. E essa é uma das causas a respeito das pragas que Deus mandou. Sabe? Por que você acha que Deus escolheu aquele tipo de praga para mandar para o Egito? Deus pensando, que praga será que eu vou mandar para o Egito? Praga das moscas. Boa ideia, praga das moscas. Negativo, porque os egípcios, eles criam exatamente nesse tipo de divindade. Então, como quem diz assim, olha o que Deus dizendo, olha em oculto o que Deus dizendo para eles. Vocês acham que as moscas são divindade? Então as moscas vão atormentar vocês. Então Deus usou, sabe, fórmulas ali para mostrar para o povo que aquilo que eles acreditavam não era nada, né? Até a serpente de Moisés, né, que foi colocada ali, os egípcios tentaram fazer com que elas ficassem iguais, né? A serpente de Moisés engoliu a outra serpente, como quem diz assim, quem prevalece aqui é o que é de Deus, né? Mas enfim, é mais ou menos isso, né? Bem mais ou menos isso aí, sobre crença, né? Se eu voltar aqui no meu vídeo, foi sobre crença e sobre seita, é mais ou menos isso aí, né? E religião entra naquilo que nós comentamos, é um processo de religação daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden e
foi religada por Cristo na cruz do Calvário, então está falando de nós. Tiago, ele fala a respeito dessas coisas aí, sobre verdadeira religião. Ele fala sobre isso, né? Sobre a caridade, o amor, aquilo que tem que conter dentro de uma religião, dentro de uma crença cristã, dentro de uma religião cristã. Ele fala justamente sobre isso. Na carta de Tiago, para os que já leram Tiago, ele comenta sobre isso aí também. Tá? Mais algum comentário? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já que ninguém comentou sobre isso, né, eu vou fazer uma pergunta. Pergunta difícil de responder. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os meus amados. Deixa eu até chegar para trás. Algum de vocês tem essa... Eu sei que alguém vai responder. Pastor, por que você sabe que alguém vai responder? Você não é Deus? Eu sei, Deus, eu sou falho. É isso que eu sou. Mas, assim, porque nós somos iguais. Deus tem colocado a gente em lugar diferente, mas nós somos iguais. Nós temos sentimentos, os mesmos sentimentos. Alguém um dia comentou até comigo, quando eu estava no ministério pastoral já, e alguém comentou comigo, falou assim, rapaz, você não pode pensar como as pessoas, você tem que pensar diferente, você tem que ser pastor, você tem que pensar diferente, você tem que agir diferente, você tem que isso diferente. Eu falei, ó, só negativo. Agir diferente e ter uma ética pastoral, ter uma ética para ministério é outra coisa, é uma coisa. Existe uma ética, existe todo um processo, é uma outra coisa. Mas eu comentei com o pastor amigo meu, esse amigo meu, falei, eu nunca posso deixar de sentir o que as pessoas sentem. Não é porque eu sou pastor que eu posso achar que todo mundo tem facilidade para ir na igreja. Claro que não tem. Eu sempre vou insistir, venha na igreja, faça o que tiver que fazer. Mas por trás eu sei que existe facilidade, eu sei que existe inimigo lutando. Alguém vem na igreja, eu vou falar assim para o irmão, relaxado, tá largado, vem na igreja. Eu sei o que tem por trás disso. Eu sei que essa palavra não vai te ajudar em nada. Não me ajudaria se eu ouvisse. Então não pode ajudar você. Então eu não posso deixar de sentir o que você sente. Não posso deixar de pensar, de imaginar o que você imagina. Mas eu tenho que agir sempre diferente. Eu posso estar vendo a morte da minha frente, mas eu tenho que acreditar na vida. E deixa eu fazer uma pergunta assim para ti. Existe alguém, eu sei que alguém vai falar assim para mim, pastor, aí é só Deus. Eu sei que é só Deus. Mas se você, por exemplo, sente sede, sente desejo de ver almas salvas, você, por mais que você ainda não tenha o chamado de Deus para esse ministério, você pode dizer assim, Deus, coloque esse desejo no meu coração. Assim, você pode provocar algo em Deus, através daquilo que é gerado dentro de você. De repente algo está no teu coração, mas você fica assim de boa, Deus vai respeitar a sua liberdade. Mas quando você provoca Deus em alguma coisa, Deus põe esse desejo no meu coração, porque eu tenho o desejo de ganhar almas. Eu tenho o desejo, Deus, de fazer algo para ti, Senhor, algo que, eu tenho certeza, Deus ele vai mover, vai aquecer teu coração de alguma forma, eu tenho certeza disso. Então deixa eu fazer a pergunta. Fiz ali o cenário, a introdução agora, deixa eu fazer a pergunta relacionada a isso. Alguém no nosso meio, por exemplo, que deseja ser pastor, que deseja ali estar lançando a mão no arado, alguém que deseja, por exemplo, ser um professor de teologia, alguém que deseja ser um professor de escola bíblica, mas assim a princípio, pastor, alguém que deseja um dia engajar nesse ministério, dos que estão falando aqui com a gente, tem alguém que deseja partir para isso ou não? Vou esperar a resposta tua. Enquanto isso, prevalece a lei do silêncio. Vou escrever aqui, ó, estou esperando. Estou esperando. Pronto. Está aí o meu comentário. Alguém que deseja ser pastor? Pastor, eu vejo assim, acho tão bonito, tão legal. Fala um pouco mais sobre essa vida de pastor, o que é. Se você não comentar comigo, querido, eu não vou comentar nada. Eu vou só comentar algo assim bem superficial. Se você me pergunta como é essa vida, como é esse chamado, como são essas coisas, eu vou reagindo conforme aquilo que você está me comentando. Eu estou comentando algumas coisas assim espontâneo, porque eu estou vendo que os irmãos estão aí tranquilos, né? Mas tem gente, por exemplo, que eu acredito tem desejo no coração de trabalhar em presídio, de estar fazendo a obra em presídio. É um trabalho muito bonito, um trabalho maravilhoso, É um trabalho assim, bem ousado, eu acho muito interessante. Tem gente, por exemplo, que tem intenção de entrar em bocada, biqueira e chega lá e levar salvação para aquele povo, que precisa, com certeza também. Estão lá porque não encontraram Jesus ainda. Eles estão tentando encontrar paz nas drogas, eles não sabem o que estão fazendo. Então, eu sei que tem gente que vai partir para esse ministério. É algo assim muito maravilhoso. Mas assim, dos que estão participando conosco, bom, apareceu uma resposta aqui.
Nosso evangelista Felipe, deixa Deus trabalhar. Amém. Glória a Deus. Esse deixa Deus trabalhar, eu acredito como que uma deixa, né? Mas Deus ele pode trabalhar em cima de um anseio, né, que já precisa brotar em nosso coração. E aí eu acredito também, né, em algo que o Senhor ele diz, e eu posso estender essa palavra assim, não para algo assim específico, mas eu posso estender essa palavra, por exemplo, que eu vou falar para vocês agora, para algo assim meio que geral, generalizar. Por exemplo, a palavra do Senhor diz: chegai-vos a mim, né, e eu chegarei a vós. Então, a partir do momento que nós chegamos diante de Deus com a nossa decisão, né, se não for, Deus não vai incendiar nosso coração. Deus vai pender para o outro lado. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu não gostava desse negócio de altar. Eu não gostava. Rapaz, assim, a gente fazia alguns evangelismos em Nova Esperança, sabe? Eu entrava nas vielas, sabe? Nova Esperança e tal, e sabe, coisas assim. Eu tocava bateria na Nova Esperança, eu auxiliava lá. A gente ministrava a palavra assim, mas o negócio era assim, mais direto com o pastor. Eu dava aula na escola bíblica lá, trabalhava com as crianças. Meu negócio era assim, o povão, direto com as pessoas, estava assim no meio das pessoas. Essa é o que eu achava interessante. E aí, então chegou aqui na Vila Helena uma vez, a gente fez o evangelismo assim, sabe, durante o dia todo. E à noite teve um culto, né, assim voltado já com estratégia para o evangelismo que nós fizemos. À noite ia ter teatro também. E o pastor depois trouxe a palavra lá, abençoada, sabe? Algo assim maravilhoso. E um irmão falou assim para nós: puxa, um dia eu quero estar no altar pregando também. Eu falei: misericórdia, cara, sem sangue de Jesus nem poder. Eu usava a seguinte expressão: afasta de mim esse cálice. Eu usava essa expressão, minha esposa lembra, os colegas lembram. E falou: mas por quê? Ele chamava de irmão. Falou: mas por quê, pastor? Por quê? Eu falei: você é louco, você está de brincadeira. Eu quero falar de Jesus para quem não sabe, porque as pessoas elas vão estar recebendo. Eu falei: imagine você falar de Jesus para alguém que está lá. Pô, os caras às vezes já sabem mais que eu, para sair resmungando, corrigindo, porque eu não sei me expressar corretamente. Sabe, eu sei menos que eles. Nossa, o pastor sabe nada de Bíblia. Eu falei: rapaz, misericórdia, eu não quero. Esse é um lugar que eu fuja de altar, misericórdia. E, caramba, eu vou falar uma coisa assim para você. Deus vai afunilando as coisas, de um jeito, e, como diz, né, o peixe é pego pela boca. Deus vai afunilando as coisas de um jeito que chega uma hora, sabe, a gente não se vê de outra forma, sabe? As pessoas vão colocando esse rótulo na gente e parece que já profetizando sobre a nossa vida, e a gente, sabe, e isso vai tendo, chega uma hora, acaba sendo apresentado ao ministério, acaba Deus colocando em algum lugar, acaba Deus dando um dia de culto para a gente estar sumindo, e outro dia, aí uma hora vai estreitando e fala: meu Deus, não dá para fugir, sabe? É como que uma passagem de ida para algum lugar, sabe? A hora que você vê, você fala: como é que eu vou voltar? Não dá mais para voltar. É como que vai de navio para um lugar, chegando lá, Deus põe fogo no navio e fala assim: agora eu quero ver você voltar. É você e eu. Aí você vai aprender na escolinha do Espírito Santo. Não, mas é legal, interessante. Mas nesses dias aí eu creio que Deus vai trabalhar muito na nossa vida. Eu falo na nossa vida, porque Deus trata bastante comigo também, sabe? Assim, eu creio que Deus tem, rapaz, trabalhado muito assim na minha vida, tem trazido assim muita maturidade naquilo que a gente tem vivido, aprendido, assim, experiência, e aprendido com vocês, sabe? E também aprendido com a vida, porque eu sempre comento que a palavra que sai da nossa boca, quem está aqui no altar, seja ministrando, seja em horário de louvor, seja um estudo, seja através de palavra, eu sempre falo, a palavra que sai da nossa boca, a palavra que sai da nossa boca, ela está esperando a gente lá na frente, para provar a gente, seja ministerialmente, seja, sabe, assim, eu sempre falei isso, porque ela sai e vai para lá, mas a gente é o primeiro que às vezes é provado pela palavra. É muita palavra de bênção e o inimigo trabalha também em cima daquilo que a gente ministra sobre a palavra, para tentar fazer acontecer o contrário na nossa vida, para tentar mostrar que a palavra de Deus não é verdade, que ela não acontece. Então é uma série de coisas assim que a gente tem aprendido, tem crescido com isso aí, sabe? Quando a gente auxilia, você nunca vai ser como um pastor, você nunca vai ser. O pastor meu falava muitas coisas que eu nem tinha ideia de porque o homem falava daquele jeito. Eu falava: o que será que esse homem está querendo dizer, né? E falava, eu ouvia, claro, eu tinha essa paciência de estar ouvindo. Falava pioras e eu ali. Eu sei o que ele está passando, mas eu não entendo o que ele está passando. Por quê? Porque é como, por exemplo, o passageiro aqui, quando você está dirigindo, tem alguém de passageiro, sabe? Pergunta se ele presta atenção em radar. O passageiro não presta atenção.
Ele não presta atenção nem pelo caminho que ele está indo, ele não presta atenção. Ele não presta atenção em placa, em marcação no chão, se alguém vai atravessar a rua ali na hora. O motorista, o que ele faz? O motorista, ele está preocupado ali com os comandos do carro, ele está olhando para trás, retrovisor, direita, esquerda, ele está olhando nesse retrovisor, ele está preocupado com o pedestre, com faixa do chão, com faixa, sabe, nas placas, com semáforo, com radar, ele está ligado e para o lugar onde ele vai. Se é mão lá, se não é, se tem estacionamento, o cara está ligado, ele está assim, sabe, aceso. Então, assim também é a nossa vida. Muita coisa, talvez a gente não comente diretamente, ou talvez a gente comente, talvez alguns não entendam, é justamente por isso, tá? Porque muita coisa não adianta, muita coisa é mais no ministério mesmo, muita coisa é no ministério. Muita coisa é aquilo que Deus disse para Abraão, sabe? Deus podia mostrar, por exemplo, a foto de Canaã ali para Abraão, falar, Abraão, olha o lugar que eu vou levar para você, olha lá, ó. Olha o lugar, Abraão, lá a terra é boa, hein? Vou levar você para lá. Né? Mas Deus não. Deus falou, você vai por um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, você vai aprender dia após dia. Eu vou me revelar para você. Você vai ver que dia após dia você é o teu supridor, aquele que te mostra todas as coisas. Então, se quer vir, quer. Então eu vou te mostrar, você vai aprender. Se não quiser vir, chama Abraão. Então você não aprende, você não vai crescer. Então o crescimento é conforme a gente se lança. Eu sei que muitas pessoas vão aprender muita coisa, eu louvo a Deus por isso. Eu me sinto útil nisso, sabe? Mas assim, eu sei que muitas coisas também, você só vai aprender quando você falar, Deus, eis-me aqui, e for você e Deus, sabe? Onde não tem mais ninguém. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que não tem amigo, não tem, sabe? É nós e Deus. A gente busca o nosso cantinho, sabe? E ali é onde a gente clama diante do Senhor, onde a gente sabe que ninguém, absolutamente ninguém vai entender aquilo que está passando dentro da gente. Porque, embora humanamente falando, a gente está ali na qualidade de igual a todos, a gente sabe que o chamado é nosso. Então, Ele vai tratar com a gente. E eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, você vê se tem mais algum comentário. Bom, ele comenta aqui, Felipe comentando. Falando sobre pastor, eu vi uns comentários comentando que Pedro era o primeiro Papa, porque os católicos dizem isso. Então, os católicos, eles dizem muitas coisas. Né? Os católicos, eles dizem muitas coisas. O povo, por exemplo, católico, eu tenho um peso muito grande assim no meu coração, sabe? Porque, assim, um povo assim, muito bom, no meio dos católicos, assim, rapaz, você encontra gente muito boa, pensa em gente boa. Você encontra muita gente boa, muita gente querendo ajudar, muita gente que ajuda. Aqui, por exemplo, no bairro onde a gente mora, para você ter ideia, tem farmácia até aqui em Beira. Sabe o que é isso? A farmácia dentro da igreja, ela é formada ali num lugar, sabe, próximo da igreja, do lado da igreja. É como aqui na igreja, por exemplo, se tivesse um cômodozinho do lado ali, fosse uma farmácia. Farmácia assim, por exemplo, alguém não está usando um remédio, está dentro da validade, poxa, a pessoa não tem condição de comprar, né? Mas alguém não usou todo o remédio, vai lá e doa, sabe? Então eles formam uma farmácia com aquilo, sabe? Tudo, claro, tudo dentro do prazo de validade e tudo mais, né? E acontece que, poxa, os caras têm essa farmácia lá dentro, sabe, do estabelecimento da igreja, do trabalho da igreja deles. Cara, eu acho isso o máximo, cara. Como diz assim, você não tem condição, eu te ajudo. Então os caras ajudam muita gente, cesta básica, alimento, eles têm muito bom coração, sabe? E se oferecem, assim, por exemplo, para você ter ideia, não é tempo disso, mas se oferecem para ir essas novenas que o pessoal faz aqui carregando imagem na rua. Rapaz, eu não estou falando que eu acho certo, claro que não é certo, não estou falando de ser certo ou ser errado, eu estou falando que eu vejo com uma fé muito grande, coisa que muitos evangélicos não têm coragem de sair na rua cantando para Deus, não tem, sabe? Puxa, eles fazem, eu acho isso... Para quem faz, eu não acho certo, mas eu acho isso muito... A fé que os caras expõem da maneira que eles expõem, eu acho isso muito, muito interessante, sabe? Humilha a gente, assim, sabe? Como quem diz assim, rapaz, eu preciso fazer mais. E muitas coisas que eu poderia dizer para você que eu acho assim interessante. Mas quando você fala assim a respeito do Papa, do Pedro, de ser o primeiro Papa, né? Uma base forte que tem, olhando ali para o Evangelho de Mateus, quando Pedro diz assim, sabe? Aquela conversa entre Jesus e Pedro, aquele desenrolar, sabe? Onde Pedro diz assim, tu és... Assim, a princípio, Pedro reconhece, né, pelo Espírito Santo que Jesus é o Filho de Deus e tudo mais, sabe? E Jesus deixa bem claro que foi o Pai que revelou isso. E aí depois ele diz, olha, sobre essa pedra, mas Jesus falando a respeito dele, né? Sobre essa pedra, né? Construirei a minha igreja, né? Minha igreja
será construído sobre essa pedra. Mas ele falando sobre essa pedra, sobre ele, que é a base principal, que é a pedra de esquina que nós comentamos, que é o fundamento, que além desse fundamento não há outro fundamento, como Paulo também diz, e muitas passagens da Bíblia falam sobre isso, sabe? Pedro também fala sobre isso. E só que aí o pessoal, para fora do contexto, fora assim de uma hermenêutica, sabe? Um negócio assim totalmente fora, sabe? De uma base mesmo, se usa isso para dizer assim que o Pedro era o primeiro papa, né? E de que Pedro não era casado. Bom, rapaz, se ele fosse o primeiro papa, todos os papas deveriam ser casados. Porque eu nunca vi alguém, por exemplo, ser solteiro, o camarada que tem sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. E o camarada que tem filho. Embora naquela expressão na Bíblia se use a expressão para filho, principalmente no Antigo Testamento, quando se queria muito bem alguém, por exemplo, você vê Saul chamando Davi de filho e mais algumas coisas assim você vê, quando se tinha um carinho muito grande se chamava, era comum no Antigo Testamento. Mas você vê Pedro também falando ali, usando essa expressão. De repente você fala assim, não pastor, era João Marcos, não era filho de Pedro. Não, beleza, tudo bem, pode ser que não seja filho de Pedro, mas ele tinha sogra, e daí? Então, Paulo fala sobre, por exemplo, o fato de, quando Paulo argumenta ali o fato de ele não poder levar esposas, irmãs, como ele fala de Cefas, ele está falando de Cefas, ele está falando de Pedro, tá? E mais alguns irmãos que levaram mulheres, né, para o ministério, ou seja, então, o irmão Pedro era casado. Então, se o cara falar que Pedro é o primeiro papa, bom, o padrão já está fora, né, está fora. Mas é praticamente jogo político, né? Foi um dos princípios, esse foi um dos princípios da fundação do catolicismo romano. E você percebe que nem no nome tem nada a ver de Deus, é catolicismo romano. Central, Roma. Base, Roma. Tudo vem de Roma, não vem nada do alto. Então é coisa ali introduzida diretamente para Roma. Como eu já comentei, para muitos, bom, Paulo Vitor não está aqui comigo, mas a base, por exemplo, de regra de fé, não é, por exemplo, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é como o Espiritismo, por exemplo. Eu fui no centro espírita evangelizar e eu conversei com o cara que era instrutor, o cara que ministrava lá, e o cara falou, a Bíblia a gente não tem como regra de fé, a gente usa para uns provérbios, para uns salmos, assim, que não afetam diretamente a nossa fé. Perdão. Um copo d'água para mim, fazer favor. Então, que não afetam, falei demais até, não afetam diretamente ali a nossa fé. Mas, ou seja, então, e eles usam isso, por exemplo, se tem ideia, só para você ter ideia, o evangelista, quando a Basílica São Pedro, perdão, quando a Basílica São Pedro ela foi construída, né, ela foi construída supostamente sobre, ali em cima, né, do túmulo de Pedro. Deus abençoe. Sobre o túmulo de Pedro. Fala muito, isso aí que dá. Fala mais que como dizia minha avó, fala mais que a boca. Vamos lá. Isso porque eu não estou forçando, né? Então a Basílica São Pedro ela foi construída justamente em cima supostamente em cima do túmulo de Pedro. Olha a bola fora. Por exemplo, imaginando que Pedro é a base, ele é a pedra, então nós vamos construir a igreja matriz em cima da pedra. Você vê? Então, na verdade, o Jesus, o que ele está falando ali? Ele está falando ali algo espiritual. Ele está falando espiritual. É como se ele estivesse dizendo assim, eu sou a pedra principal, Pedro, você é uma pedrinha. Você é um partícula bem pequenininha dessa construção, mas você faz parte. É como se ele estivesse falando isso. E até pouco tempo, até não muito tempo atrás, as celebrações eram feitas em latim. Qual a intenção das celebrações serem feitas em latim? Para o povo não entender? Sim, para o conhecimento ficar assim diretamente com as pessoas. Até no meu tempo, que eu fui católico com 23 anos, me converti com 23 anos, até no meu tempo, por exemplo, eu não era nomeado, né, católico romano. Eu era católico romano, tá? Eu vivia dentro da igreja, meu irmão até pouco tempo atrás celebrava a missa, sempre fomos assim. E eu lia, fazia leitura lá na frente, eu participava do conjunto que canta lá na frente também. Eu era vice-presidente do grupo de jovens, passeios, visitas, fazíamos também uma vez por mês. Enfim, cara, a gente participava integral ali do trabalho. Só não fui coroinha, né? Mas o resto a gente ajudava sempre, constantemente a gente estava lá. Missa, celebração, a gente estava constantemente. Tá?
Missa é que é feita pelo padre, celebração é por um outro que não tem essa função de padre. E deixa eu ver se eu respondi tudo. Por que os católicos dizem isso? Acabei respondendo. Deixa eu ver outro comentário aqui. Nosso evangelista Felipe. Por que Jesus disse que esse era a pedra que edificaria a minha igreja? Acabei respondendo. Acabei respondendo a pergunta, só que o meu comentário eu não via de baixo. Desculpa, evangelista, eu não via de baixo, mas justamente isso. Porque, por exemplo, olhando por esse lado, nosso evangelista Felipe, vamos esclarecer aqui. Jesus, se eu pegar aqui meu mousepad, ó, faz de conta. Eu tenho essa... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Não tenho mais nada aqui. Bom, vai lá. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa webcam aqui. Essa webcam é menorzinha. Isso aqui dá para eu dar exemplo, ó. Por exemplo, é infinitamente maior. Então eu estou limitando aqui porque é o objeto que eu tenho na mão agora. Senão também não ia caber na tela. Faz de conta, tá? Só estou ilustrando, tá? Jesus é essa pedra principal sobre tudo que for construído, tudo que existir, sabe? Todo tipo de pessoa que existe na face da terra tem que estar sobre ele para permanecer. Porque ninguém vai permanecer, ninguém vai prevalecer diante do trono branco. Pessoas que desprezaram essa pedra, que os edificadores rejeitaram. Então, vamos lá. Essa é a pedra chamada Jesus Cristo. É como se Pedro fosse isso aqui, ó. Como que diz Pedro? Sobre o meu controle, sobre aquilo que é o meu governo, você pode ser uma base para a vida de alguém. De repente você pode pensar assim, pastor, mas isso não é querer demais, não? É base para a vida de alguém. Você pode ser uma base para a vida de alguém. Por que eu digo isso? Porque Jesus falou assim, enquanto ele estava por aí, pisando na terra, eu sou a luz do mundo, mas antes dele subir para a glória, o que ele falou? Vocês são a luz do mundo. Ou seja, o cristianismo é visto através de quem? Através de mim, através de você. Nós somos base para a vida de muitas pessoas. A nossa crença é. Tem pessoas que acreditam, sabe por quê? Porque nós estamos ali sempre do lado delas, sempre incentivando elas na fé. Isso é espécie de uma pedra. A pessoa está pisando, sabe, no bom sentido, na base que a gente está dando para ela. Ou seja, então a gente que está uma base assim um pouquinho maior, porque a gente está um pouco mais estruturado, e a estrutura maior é Jesus Cristo, a gente está dando uma base menorzinha para ela pelo menos se sustentar. Com o conhecimento, o crescimento dela, em graça e espírito, ela vai também se tornar uma base maior também e vai poder ajudar outras pessoas, e formando isso que Jesus falou. Ir por todas as nações, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente fala assim rapidinho em palavras, mas o fazer discípulos é da base e fazer essa pessoa também ser uma pequena parte, uma pequena partícula, uma pequena pedra dessa construção, né? E uma pequena base, um pequeno fundamento dessa construção. Mas o fundamento absoluto é Jesus Cristo. Tudo sobre Jesus Cristo, tudo sobre a palavra dele. Tudo que a gente vai fazer é sobre a palavra dele e nada pode ser fora dele. Hoje disse Felipe, amém. E mais alguém? Tem alguma coisa para comentar? A gente já passou 1 hora, hein? Já começou 8h05, a gente já é 9h05, né? Já passou 1 hora, eu não vi quase ninguém falando nada. E vocês ficam à vontade, tá, irmãos? Olha, uma coisa eu vou falar para vocês. A gente está aqui na qualidade de pastor, a gente está aqui na qualidade de ouvidor também, a gente está com uma ouvidoria. Nada de absurdo que você acreditou, que você acreditava até ontem, ou até hoje, antes a gente está conversando. Nada que você disser para mim, eu vou achar como absurdo, você pode ter certeza que não. Nenhum pecado que você cometeu até ontem, você disser para mim, irmãos, eu não vou achar nada de absurdo, você pode ter certeza, tá? Todos erram, seja na vida prática, irmãos, não estou fazendo apologia ao pecado, ao erro, à ignorância, claro que não. Olhando para o mundo físico, eu sei que todos pecam, eu sei que todos erram, eu sei, irmãos, isso a gente busca sempre estar pisando na linha estreita, e o caminho estreito que é Jesus Cristo. Mas eu sei também que um piscar de olhos, irmãos, eu sei que muita gente pode escorregar. Paulo falou assim, aquele que pensa estar em pé, a tradução é NVI, se eu não me engano, usa essa expressão. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Pensa, ou seja, de repente você imagina que você está naquela fortaleza, mas você dá aquela piscada um pouquinho mais demorada. O que acontece, irmãos? Escorregou. Não é que o cara é ruim, não é que o cara é isso. Poxa, sabe, o escorregão, o tropeção, seja através do conhecimento, de repente, eu estou falando isso em pecado, sabe? Mas isso também entra na questão de conhecimento. De repente você acreditou que era algo assim, totalmente diferente, mas de repente você ouviu alguma coisa agora, você fala assim, rapaz, mas eu ensinei errado. Não se julgue por isso, tá?
Não se julgue por isso. Até o momento de você não ter essa instrução, sabe, é tranquilo, né? Eu estou fazendo um cursinho, eu estou fazendo minhas aulas, né? Mas eu tenho também alguns cursinhos que eu faço por fora, né? E, rapaz, eu aprendo assim bastante coisa a gente aprende. A gente está falando, mas a gente ouve bastante também. Eu ouço bastante também. Eu ouço em casa, quando estou fazendo alguma coisa, eu ponho no meu bolso, saio ouvindo, tanto a Bíblia como também estudos, ministrações, claro, de pessoas confiáveis. Não sai ouvindo qualquer coisa de qualquer pessoa aí. Mas, então, isso gera conhecimento para a gente. Então, até ontem você não sabia que era tal coisa, você tinha até falado ao contrário. Mas agora você descobriu que, não, isso é assim. Mas como que vai ser minha posição agora, querido? É simples. A partir do momento que a gente descobrir a verdade, a gente vai passar a falar a respeito daquilo que é verdade, que a gente aprendeu correto, tá bom? Então, até a gente, aquilo que a Bíblia diz, o tempo de ignorância nosso, ele não é contado. A partir do momento que a gente passa a ter o conhecimento, aí as coisas são diferentes, sabe? Isso serve para conhecimento, como também uma vida errada quando a gente chega diante de Deus, tá? Mais alguma coisa? Alguns irmãos querem comentar alguma coisa? Estou esperando, vou escrever mais uma vez aqui pela última vez. Estou esperando. Estou esperando. E se não houver mais nenhum comentário, os irmãos eles não estão assim, eu creio que com muita vontade, né? Mas se não houver nenhum comentário, tá? Daí eu vou comentar algo assim a respeito ministerial, né? Vou comentar algo assim para de repente estar ajudando você. Eu espero, a intenção nossa aqui, irmãos, é sempre poder ajudar, é sempre poder ajudar. E na nossa falha, na nossa limitação, aquilo que não puder acrescentar, por favor, filtra, né? Deixa de lado. Fala, pastor, isso aqui não acrescentou em nada. Então filtra, mas aquilo que vai servir para você, irmãos, abraça, sabe? Se uma palavra, se um versículo, se uma passagem, se uma matéria dessas 12 que nós vamos passar para você, se servir para você e for muito útil para você, se só uma dessas, os outros você não aproveitou para nada, irmãos, para mim vai ser muito, eu vou me sentir útil já, tá? Mas eu quero que, claro, todo o conteúdo seja proveitoso para você, tá? Em nome de Jesus. Fico muito contente por isso. Ninguém mais vai comentar? Então tá. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu falo assim, passar algo ministerial, tá bom? Depois eu vou comentar algo assim a respeito da questão pastor também e a gente vai estar encerrando, a não ser que apareça algum comentário, eu comento também. Mas enfim, quando a gente chegou na igreja, irmãos, depois nós vimos que isso sim é extremamente importante. Eu cheguei na igreja diante de um pastor, assim, um homem muito simples, muito simples. Ele tinha dificuldade na leitura, ele falava coisa que ele achava, sabe, mas assim, ele achava, né? Mas assim, depois a gente aprendeu que não era bem aquilo. Mas aí a gente entendeu que era um homem de Deus. Assim, hoje ele não está mais com a gente, né? Assim, mas um cara muito simples, sabe? E uma vez, chegou, por exemplo, a pessoa lá, sabe, cara, desculpa, irmão, ao vivo não faz corte. Uma vez chegou uma pessoa lá, rapaz, e ela tava assim com a criança, sabe, morta, sabe? Cara, o cara não sabia ler, meu, o cara assim, sabe, simples, meio chucrão até no jeito dele de ser. Mas chegou lá, a pessoa com a criança morta, branca, tá morta, tinha ido já. E nem reagia. E aí ele orou, cara, colocou a igreja para orar na tarde da bênção, cara. A criança levantou, cara. A criança começou a respirar, cara, assim a coisa começou a acontecer e, cara, agora uma coisa que eu queria falar para você, sabe? De repente, assim, a pequenez, cara, é o que a gente fala, se Deus quer ministrar, Ele ministra através de estudo, através de uma pregação, através de um louvor, enfim, Deus sabe o que faz. Mas assim, agora eu vou fazer uma coisa para você. Ele ensinou para nós muita coisa. Até pouco tempo atrás eu fui dar um abraço nele e eu comentei com ele, diante das pessoas que estavam lá. Eu falei para ele, eu sempre honro a vida do Senhor, mesmo o Senhor não sabendo. Eu sempre falei que foi o Senhor, primeira pessoa que me ensinou a orar, me ensinou a falar com Deus, foi o Senhor, poxa, me ensinou as palavras de Deus,
Me ensinou a temer a Deus antes de conhecer a palavra. E é a coisa mais certa que se faz. Porque o princípio da sabedoria não são livros, nem enciclopédias. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Isso ele me ensinou. Então, esse legado ele deixou e eu carrego isso para sempre comigo. Então, olha só. Ele falou assim para nós, procura participar de todos os grupos que você puder da igreja, todos os ministérios, ele chamava da igreja. Procura ver como é que funciona o departamento de criança. Você não vai assumir. Fica uns dias lá junto com a irmã, vê como ela cuida das crianças, comportamento, como é a reação. Encosta um dia lá, do lado do pessoal do evangelismo. Se quiser fazer parte, você faz, mas se não quiser, vai um dia com eles, vê como é que funciona. Conversa com a líder de mulheres, participa um dia assim meio de longe assim, da reunião dela, só para ver como é que é a reação. Participa do grupo de homens, sabe? Liderança. Poxa, se embola lá com o pessoal do louvor, vê como é que as coisas funcionam. Ele falou, procura participar de ministérios da igreja. Você vai ver o que é igreja. Procura participar. Ele falou, porque o dia que você estiver no ministério também, você sabe como é que as coisas funcionam. Vai ser bem mais simples para você. E então esse homem, cara, que era assim, um cara assim muito simples, ele ensinou, primeira coisa, o temor do Senhor. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. A gente vai ensinar muita coisa aqui. Deus abençoe, Jéssica. Um abraço para ti. Te amo em Cristo, tá? Dá um abraço no Anderson também e no Jean. Então, assim, sabe? Ele nos ensinou muita coisa. Você pode aprender muita coisa aqui, porque depois desse curso de teologia básica, eu não quero parar aqui. Sabe? Eu quero entrar no avançado. Tudo que eu tenho, eu quero te dar. Tudo que eu tenho, eu quero te dar. Eu não quero economizar nada daquilo que eu tenho. Se eu não te der alguma coisa, é porque eu não tenho mesmo, sabe? Mas os livros que eu estou mandando, hoje eu vou mandar mais alguns livros em PDF, tem um dicionário bem legal aqui que eu consegui esse final de semana. Cara, eu vou mandar tudo para você, vou te abençoar em nome de Jesus, sabe? Aquilo que eu não tive, eu quero dar para você. Mas olha só, e aí você vai pegar muito conhecimento aqui. Não é para você mostrar para o outro que você conhece mais, não é. Não é para você mostrar para o outro, olha, eu sei isso aqui, cara, você não sabe, cara. Se você for por esse caminho, eu vou falar uma coisa para você, desculpa, mas vai ser tudo em vão. Tudo que você receber aqui, seja na graça, seja no conhecimento, tem que ser para a glória de Deus. Senão, puxa, desculpa falar isso aí, mas é tempo perdido, é tempo perdido. Então, tudo que você aprender aqui, sabe, tem que ser para a glória do Senhor. Seja você não vai de repente ser um missionário, alguém que vai andar pelas nações. De repente você pega uma pessoa para fazer um discípulo dela, que você forma um discípulo, pessoa de Deus. De repente você não vai usar aparentemente para nada, mas você vai ser melhor, um membro melhor, sabe? Uma pessoa que realmente respeita as pessoas que são autoridades sobre você. De repente você vai ser só isso aí. E alguém que abençoa pessoas que estão do teu lado. Para mim já está valendo. Para mim já está valendo. Se é esse o teu chamado, abençoar as pessoas que estão do teu lado, amém. Porque para cada um Deus chama para uma coisa diferente. Eu não posso dizer isso no ministério, isso é. Para cada um Deus chama para uma coisa diferente. Eu respeito todos os chamados, todo tipo de trabalho eu respeito e sei que Deus vai honrar isso, tá? Então, todo o conhecimento que você sabe adquirir aqui, antes de tudo isso, sabe? Tenha temor do Senhor, senão tudo isso não vai servir para absolutamente nada, tá? Tenha o temor do Senhor. Coloca Deus acima de todas as coisas, sabe? Coloca Deus, reverencie Deus, seja o lugar onde for ministrar a palavra, seja o lugar onde você for, sabe? Reverencia Deus, mostra quem é o teu Deus, engrandece Deus no teu dia a dia, engrandece Deus. Mais algum comentário? E às vezes, sabe, irmãos, as pessoas, como é que eu faço para sentir Deus, irmãos? Deus, você pode encontrar Deus da maneira mais simples que você pode imaginar, irmãos. Eu deixei meus livros lá dentro, peguei e deixei lá dentro. Da maneira mais simples que você pode imaginar. Irmãos, basta você engrandecer a Jesus na sua oração, vai glorificando a Ele, vai engrandecendo Ele na sua oração, vai falando quem Deus é. Vai adorando a Ele na tua oração, vai, sabe, exaltando o nome do Senhor, irmãos. Deus vai descer rapidinho e vai ver que negócio que é esse que está traindo meu coração. Você pode ter certeza disso. Logo, logo você vai sentir a presença de Deus e, rapaz, vai ser a coisa tremenda, tremenda. A coisa mais simples é sentir Deus. As pessoas fazem aí um brocochô, um negócio louco aí, mas é a coisa mais simples que existe. Deus, Ele age na simplicidade. O momento de comunhão, de oração, esse momento de simplicidade aqui. Deus pode agir, falar, ministrar, tratar, curar, sarar, salvar, libertar. Deus age na simplicidade. Os homens complicam, Deus simplifica, tá? O caminho de Deus é simples, é reto, é Jesus Cristo e amém, estamos lá. Então, tudo aquilo que você aprender aqui, eu estou sempre orando, sabe?
para que venha estar servindo para você, aí da sua igreja. Eu sei que nem todos são aqui da igreja, mas onde você estiver na tua igreja, sabe? Não pense que você aprendeu lá, terminei o cursinho, pastor, nossa, agora eu tô top, agora eu tô fiado. Cara, não queira, sabe? Não queira. Os conselhos que eu recebi desse homem muito simples, eu quero dar ele para você, serviu muito para mim, serve até hoje. Não queira chegar na tua igreja, sabe? Mostrar que você sabe mais que o teu pastor. Não faça isso, não faça isso, cara. Deixa Deus te usar, só isso. Mas não queira mostrar, exaltar você acima do teu pastor. Não faça isso. O servo nunca é maior que o seu Senhor, nunca é. Jesus estava falando isso para os seus discípulos, porque ele estava lavando os pés ali, e lavou os pés e se humilhou diante dos discípulos, fez o papel de servo. Mas isso serve para nós também. O servo nunca é maior que o nosso Senhor, nunca é maior que o Senhor. O pastor nosso, ele dizia sempre, nessa mesma simplicidade, ele falava assim para nós, vai chegar a hora que você vai ter que sair para o ministério. Eu falava assim, mas e daí, por quê? Ele dizia assim, porque uma árvore, ela nunca cresce do lado da outra e ela consegue desenvolver. A sombra da outra árvore vai atrapalhar o crescimento. E também a energia daquela árvore que está ali, mais velha, aquela árvore que está ali, sabe, que já tem um tempo ali, ela vai sugar a energia da outra. Ela vai até brotar uma árvorezinha ali, mas ela vai ficar ali, sabe, raquítica, vai ficar ali, sabe, toda fraquinha, não vai produzir o fruto que poderia. Então, quando ela é plantada em determinado lugar, ali vai dar fruto. Ele sempre dizia isso pra gente, sabe? E, irmãos, rapaz, nesse caminho, sabe, nessa direção, na humildade, se a gente agir com soberba, assim, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente conhece, Deus não vai honrar a gente. Isso para isso nada interessa. Não interessa, irmão, se Deus não for com a gente. A gente pode falar aquilo que Moisés falou antes de sair com o povo lá do Egito. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, eu não tiro meu pé daqui não. Daqui eu não saio. Como que diz? Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Não é que essa história de mandar anjo, não. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E se o Senhor estava presente sempre, né? Na rocha, estava presente, cara, constante, a rocha acompanhava eles. Quem que é a rocha? Quem que é a rocha nos que vertia água? É Jesus, poxa. Até essa água hoje se derrama sobre as nossas vidas, né? Rios fluirão, né? Rios fluirão das nossas vidas se a gente crê realmente. Essa rocha está fluindo e vertendo até hoje. Eu falei demais, desculpa. Então, esse ministério, como eu vou estar fazendo esse comentário, já vou estar encerrando, tá? Então, meu ministério pastoral é algo assim, é algo tremendo, é algo que Deus dá, irmãos, algo assim muito maravilhoso, tá? É algo assim que as pessoas a princípio, elas não vão entender, principalmente quando elas não sabem ler a Bíblia. Elas não sabem ler a Bíblia, elas não vão entender o que é ministério pastoral, elas não vão entender. Elas não vão entender o que é um líder, elas não vão entender. Eu vou encerrar com essa fala. Pode ser que algumas pessoas fiquem com dúvida. Deixa lá no grupo sobre a dúvida, tá? No grupo lá da teologia, ou deixa no comentário aqui também. A gente fala mais sobre isso depois, um outro momento, tá? Porque semana que vem a gente vai estar entrando em outra matéria, tá? Olha só. As pessoas que Deus levanta como líder, seja líder, no caso pastor, seja líder de grupo, irmãos, ele trata de uma maneira diferenciada, tá? Então, o próprio Deus, ele respeita a hierarquia. Ele respeita. Você vê lá, por exemplo, uma passagem muito clara que você vai encontrar, é lá, por exemplo, quando ele escreve aquelas 7 cartas dirigidas para 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse. Ele direciona ao representante daquela igreja. Ele não fala com a igreja. Não fala com a igreja. Se você lê o livro de Malaquias, ele fala com os sacerdotes. Primeiro ele fala com os sacerdotes. Depois o povo é repreendido. Primeiro ele trata com as autoridades de lá. Quando, por exemplo, a autoridade de Arão... Eu gosto de estudo bíblico, faz o conhecimento da gente rolar e a gente começa a passear na Bíblia. Quando, por exemplo, a gente olha para as pessoas questionando a autoridade de Arão, imaginando que Arão era sacerdote só porque Moisés era profeta ali, sabe, aquela coisa toda, porque Deus já tinha chamado para Arão lá junto com Moisés. Ó, o teu irmão vai lá, então chama ele e vocês dois, tá? Então já tinha chamado. Mas as pessoas acharam assim, colocou o outro lá porque é teu parente, né? E aí Deus fez aquela prova lá com relação ao ramo lá que brotou, né? A vara de Arão, que é chamada, né? Que brotou, que tinha o nome de Arão lá, aquela coisa toda. Deus honrou Arão diante de todos se calaram. Ou seja, quando, por exemplo, Moisés estava ali diante do povo e o povo começou a questionar, nisso até Arão entrou nesse bolo, não aguentou a pressão. Então você vê, as pessoas são humanas. Diante de pressão, irmãos, muita coisa acontece. Então a gente ou foca mesmo 100% em Deus ou, puxa, é complicado. Aí então, olha, tá. O povo
povo questionando ali sobre as atitudes de Moisés, algumas coisas que Moisés fez. Aparentemente, diante do povo, o povo era reprovável. Puxa, o Moisés ainda se engraçou com outra mulher, mas assim, de um outro povo, de outra tribo. Eu não podia. A mulher estrangeira não podia. O povo, língua nos dentes. Primeira coisa, não era questão o povo falar sobre a vida daquele que era líder sobre eles. O povo tinha que cuidar deles, da caminhada deles e da fé deles para chegar na Terra Prometida. Mas enfim, tanto cuidaram da vida de Moisés que nem entraram, né? Mas enfim, Deus, ele ficou tão indignado com isso, e Deus chamou Miriam e Arão para fora, sabe? Deu um esculacho nos dois, sabe? A Miriam até se tornou leprosa, ficou uns dias recuada ali fora do acampamento, mas porque isso tinha que se fazer, ficou leprosa, enfim, imunda, né? E Arão deu um esculacho, sendo ele sacerdote diante do povo, deu um esculacho em Arão. E ainda deixou bem claro para o povo, com o meu servo Moisés trato eu. Eu falo com ele face a face, como quem disse, eles não precisam julgar ele não. Eu falo com ele, eu trato com ele. Você entendeu o que é autoridade espiritual? Você consegue entender o que é isso? Então, quando eu falo que é algo diferente, irmãos, é justamente isso. Para nós é tudo diferente, irmãos. Querendo ou não, as coisas são diferentes, irmãos. O tratamento é diferente. A pancada também é diferente. Você pode ter certeza que é, irmãos. Você pode ter certeza que é. Tem um demoninho vigiando a gente 24 horas para encontrar brecha na gente, para falar, meu, te peguei, cara. Sabe? É diferente também. O julgamento, o juízo para nós é diferente do seu. É diferente do seu. Se você ler, por exemplo, Tiago capítulo 3, versículo 1, fala sobre isso. Que para nós o juízo vai ser mais duro. O julgamento vai ser mais duro. Por quê? Porque a gente conhece. E a responsabilidade de fazer você crescer e se apegar a Deus é muito grande. É muito grande. Então a gente tem essa responsabilidade. Não simplesmente de crer, mas de ensinar a verdade. De mostrar quando alguma coisa não é de Deus, Efésios 5:11, e falar, não, isso aqui é do cão, é trevas. E não só ficar calado, mas falar, expor as obras das trevas. Está escrito lá em Efésios. Não só, sabe, falar para você, isso aqui não presta, isso aqui não vem de Deus, não. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Então, bate um peso, claro que bate um peso, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Não existe mais nada glorioso, nada mais maravilhoso do que a gente ter algo assim da parte de Deus, de saber que Deus confiou na gente, mesmo a gente sendo falho, sabe? E Deus poder contar com a gente. Rapaz, não tem nada mais maravilhoso que isso, não. Sabe, as pessoas têm você como referência não perfeito, tá? E mesmo a gente sabendo que muitas pessoas, a gente por exemplo, eu vou encerrar com essa fala, tá? E pronto. Por exemplo, muitas pessoas, elas não entendem, por exemplo, sabe? Elas podem errar, elas podem falhar, mas elas não esperam que aconteça isso com o pastor. Aconteceu com Moisés, porque elas esquecem que o pastor é gente, tem sentimento, e como tem sentimento, tem sensibilidade, às vezes tem sono, tem cansaço, tem fadiga, tem estresse, cara, e como tem? As pessoas esquecem que, sabe, tem um chamado sim, mas a gente é ser humano, falha, eu vou falar um absurdo aqui, já vou estar encerrando, tá? Não se escandaliza não, porque eu creio que parte dos irmãos já sabem disso também, que foi coisa do passado aí, e a gente já comentou aqui na igreja também, por exemplo, essa onda de suicídio de pastores aí, sabe? Essa onda de suicídio. Várias pessoas no trabalho até mesmo comentaram comigo, mas como é que pode? O cara conhece a palavra, o cara fazer um negócio desse. Eu fico olhando e falo assim, cara, eu não concordo com o que o cara fez, eu também não concordo, mas eu entendo perfeitamente, cara, mas eu nunca vou concordar, mas eu entendo, porque eu estou na pele, eu sei exatamente aquilo que o cara passa. E imagina que o cara deve ter um monte de coisa ali, sabe? Não tem para quem falar, porque as pessoas não entendem, porque não entendem que alguém vai passar por situação assim. E não tem como se desabafar, o cara, para não escandalizar, o cara prefere pegar uma corda, pular do banquinho e falar, fiquem aí com alguém, Deus vai levantar alguém melhor aí. Até um que foi, né? Eu acho que foi da Quadrangular, se eu não me engano. Se não for bem isso, alguém, por favor, corrija. E ele se suicidou no altar e deixou uma carta escrita, como que diz, é isso que vocês queriam? Tá bom agora para vocês? Então, cara, assim, eu imagino que um cara desse, ele não tinha amigo. Imagine com uma pessoa dessa, ele não tinha amigo. Não tinha pessoa de confiança para falar e a pessoa entender. Não concordar com o erro dele, claro que não, mas entender. Sabe, para orar junto com sinceridade. Eu imagino que a pessoa não tinha, sabe? Não tinha, né?
Por que Jesus ia orar em momentos só com o Pai? Porque os discípulos poderiam até um certo tempo, a certo ponto. Fora isso, cara, é outro departamento, sabe? Eu tenho certeza que muitas coisas ali os discípulos não iam entender. Então, ministério pastoral é algo assim, sabe? Em momentos, com certeza, vai ser algo assim, bem só mesmo. Não é a esposa que vai entender, não é isso, não é aquilo, sabe? É a gente e Deus. Tem muitas coisas que a gente pode dividir assim, falar e muita coisa. Abrir realmente teu coração, ele não vai te chamar de safado, sem vergonha, nem de você, também não esperava isso de você. Vamos restaurar isso aí, restaurar o altar, sabe? Então o ministério é isso daí. A gente vai conversando no decorrer, tá bom? Surgindo alguma oportunidade, surgindo até alguma dúvida, até mesmo durante as matérias, tá? De repente surge alguma dúvida a respeito de assuntos, você pode estar comentando, você pode estar aí abrindo teu coração, a gente vai estar esclarecendo conforme diz a palavra, sempre com base na palavra de Deus, tá? Nunca simplesmente, eu acho assim, eu penso assim. Não, eu não posso achar nem posso pensar. Eu tenho que ter base naquilo que está escrito na palavra, tá? Se nós nascemos realmente para Cristo, a gente tem que ter uma referência que é Cristo Jesus, tá legal? E, bom, vou ter que ficar por aqui, rapaz, que o tempo já passou 1h30 e a conversa vai se deixar, né? Irmãos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá? E Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Depois eu vou compartilhar. Bom, esse link já está compartilhado, esse link lá no grupo lá de estudo, tá? E que vocês possam estar ouvindo, refletindo várias vezes sobre esse vídeo, tá bom? E compartilhe com outras pessoas que você sabe também que está nessa busca, nesse chamado no ministério, enfim. Mas a gente está sempre aqui para estar conversando com você, esclarecendo suas dúvidas, tá bom? Fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Eu creio, eu espero e eu tenho certeza que desse grupo de pessoas vão sair homens e mulheres de Deus, pessoas aí desesperadas para dizer para o Senhor, eis-me aqui, conta comigo, tá? Eu vou ser sempre muito grato por isso, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Shalom, graça e paz seja com todos. Um abraço, até o nosso próximo vídeo, até a próxima terça-feira, né, falando desse momento, com o nosso curso, nossa próxima aula, nossa próxima matéria, tá bom? Até o final de semana eu mando a apostila para você. Abraço, graça e paz. Até lá. É isso aí. Minha produção não está aqui hoje. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Deus amado, tem Senhor misericórdia. Assim é bom. Já bloqueei lá. Deixa eu ver se eu bloqueei lá. Bloqueei aqui também. E tira o microfone. Não, eu bloqueei lá. Não bloqueia. Deixa eu tirar daqui. Ah, Deus. É difícil tirar daqui. Stop, sim.